Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Que início de semana maravilhoso, segunda-feira. Hoje é para valer, os prazos começam a ocorrer novamente, né? Então, estamos funcionando agora a todo vapor nos nossos tribunais de justiça. Bom, deixa eu me apresentar, quem ainda não me conhece, meu nome é Roberta Andriane Renault, eu sou advogada criminalista, atuo nessa área há mais de 20 anos e, além disso, sou também presto consultoria jurídica e também ministro cursos voltados para a prática da advocacia criminal. Bom dia, doutora, tudo bom? Então, hoje eu quero dividir com vocês algo que eu considerei assim bastante relevante, né, para a esfera jurídica e principalmente para nós criminalistas. Por coincidência, eu atendi dois advogados na semana passada. Eles me enviaram a cópia dos respectivos processos onde eles atuam e pediram uma orientação minha. Isso é um trabalho de consultoria jurídica que eu também presto. E eu fiquei assim, surpresa porque os casos, embora as acusações sejam completamente diferentes entre si, essas duas consultorias que eu prestei, elas têm como base um erro judiciário. Eu percebi o erro nas duas hipóteses. Vamos começar a explicar pela a primeira hipótese que me foi apresentada. Na verdade, trata de estupro de vulnerável, né? Então, a gente já fica assim envolvida emocionalmente. Quando vê uma acusação dessa monta, artigo 217-A do Código Penal, principalmente nós mulheres, que somos mães, a gente já se envolve. Então, quando eu li a denúncia, que era uma menina de 9 anos, e ela era transportada por um senhor para a escola, e estava sendo acusado, esse senhor, de ter feito carícias na perna dela, no órgão genital dela, e por essa razão ele estava respondendo por esse artigo. Só que aí, passado aquele choque da leitura da denúncia, vai ler as provas, vai estudar o processo, examinar cada um dos fatos, averiguar o conteúdo dos testemunhos, para que assim a gente possa saber se existe prova cabal para uma condenação ou não. E, para minha surpresa, só havia a versão da vítima, que hoje já tem, acho que 17 anos, agora eu não estou lembrando mais. Mas, enfim, já está crescida. Então, é a versão da vítima contra a versão do acusado. Todos os outros depoimentos prestados, todas as outras provas partem da vítima, ou seja, a vítima relatou o fato ao rapaz responsável pelo conselho tutelar, a vítima relatou o fato aos pais, e assim por diante. Um detalhe é que essa vítima, essa menina de 9 anos, na época era transportada também junto com o irmão, e o irmão não viu nada. Então, não há nenhum elemento contundente capaz de realmente demonstrar que esse senhor praticou esse estupro de vulnerável. E com base na única versão da vítima, o juiz condenou uma pena muito severa. Então, houve ausência aí de conjunto probatório. Ainda que vocês entendam, né, e os tribunais entendem também, que a versão da vítima ela é relevante, principalmente nesse tipo de crime, mas ela não pode servir por si só como para uma condenação. Há necessidade de um conjunto probatório que a reforce. E nesse caso não havia. E uma outra situação, bom dia, doutora Sandra. E uma outra situação foi a seguinte, foi a figura do sequestro qualificado. Um senhor que era, na época, policial, ele foi acusado de ter ameaçado a vítima e exigido que a mesma subisse na sua moto e fosse até a sua casa e lá ele amarrou essa vítima, exigindo dinheiro e acabou agredindo a vítima. Pois bem, da mesma forma que esse processo de estupro de vulnerável, tudo que tinha nos autos, ninguém viu essa vítima sendo ameaçada e subindo na moto, ninguém viu as agressões, ninguém viu a vítima sendo amarrada, nada disso foi configurado.
Tudo que o Ministério Público juntou eram pessoas, depoimento de pessoas, dizendo que o comportamento daquele determinado acusado com a sociedade não era um comportamento normal, que ele era uma pessoa agressiva, era uma pessoa que costumava arranjar confusão nos bares. Bom dia, doutor Roberto. Uma pessoa que costumava arranjar confusão nos bares, que não tinha um comportamento ilibado. Agora, eu acho que, com base nesses dois casos, no primeiro, teve a condenação, né, do estupro de vulnerável. No segundo, que eu estou falando agora, do 148, parágrafo 2º, sequestro qualificado pelo fato de ter causado dano, sofrimento à vítima. Nesse segundo caso, já transitou em julgado a sentença penal condenatória. E aí, a gente tem que tomar uma medida diante desses erros judiciários, porque o que há aí? Uma inversão do princípio da presunção de inocência. Então, quer dizer que o fato do acusado ter maus antecedentes, o fato do acusado ter um comportamento inadequado, isso o torna culpado pelo crime que ele está respondendo, ou tem que haver a prova cabal disso? Nos dois casos não havia. As pessoas ficam chocadas com a acusação, principalmente na questão do estupro do vulnerável, né? E, por essa razão, escutam a versão da vítima, e aí se sensibilizam e acabam condenando. Só que a gente não está falando de pessoas da sociedade, a gente está falando aqui de operadores do direito. Então, o magistrado, o Ministério Público, eles têm que ter essa definição e examinar os fatos, né? Deixar os sentimentos para um outro momento. Ali, eles são operadores do direito. Então, eles têm que atuar de acordo com o que o nosso ordenamento jurídico determina, a nossa Constituição Federal determina. Então, qual é a solução que pode ser dada para esses dois casos? No primeiro caso, do estupro de vulnerável, onde houve a condenação e ainda não transitou em julgado, o advogado ele tem que concentrar todos os seus esforços para interpor o recurso de apelação. A apelação criminal ainda admite o exame da prova. Depois, se tiver recurso especial ou extraordinário, aí já não é mais exame de prova. Então, aqui ele vai ter que rebater inúmeras vezes o princípio da presunção de inocência, mostrar que tipos de provas foram apresentadas, né, e que essas provas não levam à condenação do acusado. E, mais do que isso, aí o que eu sempre falo para vocês, toda vez que fizerem um recurso, não basta a preparação da peça escrita, vocês têm que acompanhar toda a tramitação. Então, existe todo um trâmite. Foi para o Tribunal de Justiça, vai cair no relator, né? Vai ter o parecer, já falamos também sobre isso, do Ministério Público Federal. Você vai acompanhar esse parecer, vai ver se está favorável ou não o seu recurso, vai fazer a sua sustentação oral no dia. E nesse caso de ausência de provas, tem que fazer os memoriais, aquela peça resumida, já tem até live sobre isso aqui na Vocação Jurídica. Aquela peça resumida, onde você coloca os principais argumentos da apelação e entrega a cada um dos desembargadores daquela Câmara Criminal que vai apreciar o seu recurso. Então, o advogado tem que ter essa responsabilidade nesse momento. Já no caso lá do sequestro qualificado, qual é a postura? Transitou em julgado. Esse advogado que me procurou para uma consultoria, ele disse que havia um policial que se apresentou para ele agora, depois do trânsito em julgado, e esse policial disse que tudo aquilo foi armado, que, na verdade, o delegado de polícia não tinha muito apreço, na verdade, tinha ódio, né, pelo acusado, que era policial, e orquestrou aquela situação para que ele fosse condenado. E aí, o advogado me perguntou, doutora, o que a gente faz? O que eu pensei? Numa revisão criminal. Né? Uma revisão criminal para tentar desconstituir a coisa julgada, porque já transitou em julgado em razão da sentença. E para incluir esse depoimento desse policial, dizendo tudo o que aconteceu, ele disse que podia narrar em detalhes os fatos, né? Como que o delegado orquestrou toda essa prova, aonde aconteceu. Esse policial estava disposto a falar tudo, já tinha se aposentado e resolveu falar. Então, como é que a gente vai fazer uma revisão criminal se a gente
ainda não tem esse depoimento nos autos. O policial ainda não foi ouvido. O que a gente faz? Antigamente, existia um remédio chamado justificação criminal. Toda vez que você tiver que juntar uma prova nova, né, uma prova que vai servir de arrimo para a revisão criminal, como, por exemplo, uma prova testemunhal, a gente ajuizava esse tipo de ação de justificação criminal, era marcada uma audiência para ouvir essa testemunha e depois, perante o juiz, perante o Ministério Público, e depois de ouvida a testemunha e lavrado, né, o termo direitinho, o que acontecia? Isso era juntado na revisão criminal. Agora, com o novo Código de Processo Civil, não existe mais essa justificação criminal. Né? E aí pode vir a pergunta: o que a gente faz? Eu preciso juntar um depoimento nos autos, que não existe ainda, porque esse policial que vai falar de toda a armação, ele não foi ouvido no processo. Como é que a gente faz isso? Hoje, com a nova redação do Código de Processo Civil, a gente vai falar da figura da produção antecipada da prova. E ela é admitida através do artigo 381, parágrafo 5º. Olha só o que diz. Aplica-se o disposto nesta seção da produção antecipada de prova àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá em petição circunstanciada a sua intenção. Então, você pede essa produção antecipada, é colhido o depoimento desse rapaz, e aí depois é que você vai fazer a sua revisão criminal. Porque a revisão criminal, como uma ação de impugnação autônoma, é igual mandado de segurança. Tem que ter a prova pré-constituída. E para ser pré-constituída, tem que ter passado pelo crivo do contraditório, aquele depoimento do policial, e através da produção antecipada. Então, pessoal, erros judiciários, conforme eu estou falando aqui. Bom dia, doutor Vinícius. Bom dia, doutor Samuel. Os erros judiciários, eles ocorrem com frequência. Nós temos que estar atentos a esses erros. E eu tenho visto muito, na verdade, o magistrado condenando o acusado sem respaldo probatório. Ou seja, não há provas sobre aquele fato específico que ele está sendo acusado. O magistrado vai condenando por presunções, né? Porque ele tem maus antecedentes, porque é uma pessoa nociva à sociedade, porque já foi acusado anteriormente para a prática de um outro crime, mas não é assim que funciona, né? Então é preciso estarmos atentos, é preciso sermos combativos com essas situações, como no caso do estupro de vulnerável e esse do sequestro qualificado. Tá bom, pessoal? Bom, amanhã eu vou continuar com lives durante toda a semana e eu estou agora com 4 últimas vagas para o curso do GCRIM. Quem quiser se capacitar para atuar nesse segmento, desde a fase policial até a apelação, eu ensino o comportamento prático, o dia a dia do GCRIM, como é que funciona, como é que você vai atender o seu cliente no primeiro momento que ele te procura no escritório. Aí você vai aprender comigo não só a redação jurídica, como a oratória, como o comportamento nas audiências. É um curso muito bacana, porque ele tem como objetivo aproximar você da realidade jurídica. Não é ficar estudando Lei 9.099, porque o que acontece, na verdade, nos cartórios do GCRIM é um pouco diferente. E se o advogado não tem essa experiência, ele bate cabeça, como eu já bati muitas vezes no início da carreira. Então, quem quiser participar do curso, quem quiser obter maiores informações, entra aqui na parte descritiva do WhatsApp e entra em contato comigo, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos, agradeço pelo carinho e desejo uma semana de muita produtividade, muita paz para todo mundo. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.